É, Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é o Henrique e a gente está aqui para um vídeo agora, né? Em que eu vou falar sobre ponteiros. E aí vocês vão me perguntar assim: pô, mas você já não falou de ponteiros antes? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. No vídeo da semana passada. Falei, só que aquele vídeo lá não ficou bom, né? Eu acho que eu falei de uma forma muito por cima, né, sobre a definição. Eu fiz poucos exemplos simples, né? Eu fiquei aplicando demais e aí eu constatei que, não dá para entender nada e outros problemas que aquele vídeo também tinha. Eu resolvi que eu vou apagar ele, mas não antes de mandar esse. Então vamos lá então, que hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui. A gente está aqui num site aqui de pintar, basicamente, porque eu vou trazer aqui uma definição de ponteiros um pouco mais um pouco mais rica, né? Utilizando uma tabelinha bem simples que eu vou fazer aqui. Então vai ser assim, ó, eu vou criar aqui uma tabela, uma simplicidade absurda, tá? E uma beleza também assim, longe daqui, né? Onde tem aqui, eu tenho a coluna endereço, eu tenho a coluna endereço, eu tenho a coluna valor. Então cada endereço ele tem um valor, né? E aí aqui a gente tem que parar de ser besta, só pegar aqui o preto, né? A gente tem que parar de ser besta, porque existem algumas funções aqui, ó. A gente pode colocar linhas retas, né? As linhas não precisam ser tortas, né, seu animal? Tá bom. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma tabela, né, que vai conter endereço, valor, tá? E primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, então, eu quero fazer alguns exemplos bem simples aqui, como é que isso aqui funciona. Por exemplo, quando eu crio aqui um int x igual a 2, então assim, isso aqui é como se fosse lá no C. Eu faço int x igual a 2, isso aqui que eu tentei desenhar aqui é o ponto e vírgula, mas como vai aparecer um i, então eu vou deixar int x igual a 2. O que acontece? O sistema operacional ele vai procurar na memória um endereço adequado, né, um endereço pertinente para alocar um inteiro, né? Então ele vai procurar um endereço que não tem nada normalmente, ou então que tem alguma coisa que é lixo, certo? Que não está sendo usado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, a gente não pode utilizar um endereço que tá um driver, por exemplo, tá alguma coisa funcionando. Aí vai lá, o seu computador para de sair som, a impressora para de funcionar, sei lá. Então, o sistema operacional ele vai procurar um lugar adequado. E no momento que ele encontrar, ele vai lá. Vamos supor que seja, por exemplo, o 003, tá? E o 2 e o 1. Esses aqui, eles não... eu vou pular eles para ficar mais real, né? Então aqui no 003 eu vou colocar aqui 2. Beleza? Então, no endereço 003, ele é um endereço de inteiro e tem o valor 2. Tá. Vamos continuar aqui então. Eu vou colocar mais um endereço aqui, tá? Não vou ficar enrolando muito nisso aqui não, mas é só para gente não... É só para ficar bem certo aqui como é que funciona. Então, eu declarei aqui um inteiro. Eu posso declarar aqui, por exemplo, aqui eu posso declarar aqui... eu tô colocando retas, né? Então aqui, eu vou colocar um char agora, né? O char, né, que é um caractere, um char C, que vai receber, por exemplo, aqui o caractere B. Certo? Isso aqui são as aspas, tá? Então, o sistema operacional vai procurar de novo. E vamos supor aqui que no endereço 004... Nossa, que 4 bonito, hein? 004, ele vai lá e coloca o caractere B. Beleza? Então, é assim que funciona basicamente a alocação de memória, né? E aí agora, né, eu quero mostrar aqui um tipo de endereço que pode vir a existir, né?
que é o endereço nulo, né? Vou falar, por exemplo, que é o 005. Então, o 005 ele é null. O endereço null, ele é um endereço vazio, né? Não tem nada nele, né? E, bem, o endereço null, ele não tem nada dentro dele. É basicamente, então, null, né? Toda vez que a gente coloca alguma coisa igual a null, a gente está se referindo a um endereço de memória, né? Então, é basicamente isso. Porque muitas vezes essa palavra reservada a gente vê e não faz ideia do que significa esse null, né? Bom, significa null, mas o que é null, né? É o valor de um endereço tal. E agora que a gente vai começar a falar de ponteiro, né? Ponteiro é basicamente o seguinte: é quando eu tenho um endereço. Então aqui, por exemplo, eu vou falar que é o 0. Por exemplo, o 006, que contém o valor dele, o 003. Pois é. Então, vocês podem ver que a diferença dos outros aqui é porque esse endereço 6, ele tem uma coisa diferente dentro dele, né? Tem um próprio endereço, né? E o nome disso se chama ponteiro, né? Que é um tipo de variável que ela é capaz de receber como valor o endereço de memória. Então, se eu declarar aqui, por exemplo, aqui, ó, um int asterisco p, que é um ponteiro, né? Eu vou fazer ele receber o endereço de alguma coisa, né? E eu vou usar aqui uma notação que eu não mostrei ainda, né? A gente não tem condição de saber o que é, mas ela significa endereço, né? Então aqui, ó, o endereço é esse tal de comercial. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o endereço de x, que é o que está acontecendo aqui, ó, o 6 ele está recebendo o 003, que é o endereço de x. Então, para declarar um ponteiro, a gente faz o tipo, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o tipo do endereço restante, né? O tipo daquele endereço. Por exemplo, o 3 ele é um inteiro, né? É um endereço de inteiro, o valor do 3 é inteiro. Então, o asterisco, né? Eu faço int asterisco p. O asterisco eu indico que é um ponteiro, né? E, bem, esse é um ponteiro simples, né? Um ponteiro que, se a gente pegar, por exemplo, dentro do 006, acessar o que tem dentro dele, que é o 003, e depois eu vou acessar de novo, eu já chego no 2, né? Então, a gente para no momento que a gente consegue encontrar um valor. Ou é um inteiro, ou é um caractere, ou é uma string. Ou string não, porque no C não tem string, né? É um double ou é nulo, né? Então, no caso aqui, a gente encontrou o 2, né? E essa operação aqui, ó, né? Ela tem nome, né? Que é o quê? Você ir navegando. Você vai lá no 006 e vai, ó, ele tem o 003. Quem é o 003? Eu vou na tabela. O 003 é o 2. Então, você conseguiu meio que ir pulando, né, de etapa e entrando dentro do endereço e saber o que tem lá no final. Essa operação aqui, né, a gente chama de acessar conteúdo. Ela é representada pelo caractere asterisco, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou fazendo um acesso de conteúdo. Bem da hora essa letra minha aqui, hein? Então, é um acesso de conteúdo. E a gente também pode fazer o processo contrário, né? Que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá vendo? Usar o endereço. A gente está voltando. Então, eu estou indo lá do 3 e vendo que endereço contém o 3. É o 6. Então, esse tipo, né, de operação, né, que é o tipo comercial, é um operador, ele significa acesso de endereço. Não vou colocar endereço porque acho que o end já exemplifica muito bem.
Então é basicamente isso que é um ponteiro. E o ponteiro, né, a gente consegue através dele manipular o nosso o endereço, né, que ele contém. Por exemplo, o P, se vocês observarem, depois que eu declarei, isso aqui, gente, é só a declaração. O P, né, a gente pode utilizar ele sozinho, né, como qualquer variável. O P, eu posso utilizar o operador acesso de conteúdo, né, por exemplo, aqui, ó, o asterisco P, e fazer ele receber 3. Porque quando eu faço um carro de som, então aqui, ó, o asterisco P igual a 3, eu estou indo lá dentro do 006, né? Então eu entro uma vez, 3, 2, né? Então vocês percebem que a operação ela faz isso aqui, ó. Ela leva a gente de volta, ela procura o valor, né? Que está contido aqui. No caso é o 2. Se eu fizer igual a 3, eu vou lá e estou mudando. Então, quando eu faço isso aqui, o x não é mais 2, ele é 3. Porque o x ele tem acesso ao seu endereço. Só que lá agora tem 3, porque eu consigo mudar tanto diretamente pela variável e tanto indiretamente pelo ponteiro. E existem, né? Eu coloquei aqui bem embaixo, né? Eu sou muito inteligente, né? Porque eu queria escrever mais coisa aqui, né? Mas eu posso, deixa eu ver aqui, ó. Posso dar um Ctrl X aqui, ó, e colocar isso aqui. Eu posso colocar isso aqui em outro lugar. Eu mostrei aqui um ponteiro que ele tem um endereço e nesse endereço já tem um valor. A gente pode ter esse processo se repetir mais vezes, né? Eu não vou desenhar aqui na tabela, mas vamos supor que eu tenha um endereço, né? Sei lá, o 040, por exemplo. O 040, se eu entrar nele, ele tem o 036 e no 036 eu tenho o 008, né? E dentro do 008 eu tenho um caractere, por exemplo, o C. Vocês podem ver que é um ponteiro que tem outro ponteiro. Ou seja, é um ponteiro para ponteiro. Isso existe, tá? Existe ponteiro para ponteiro, existe ponteiro para ponteiro para ponteiro e existe quantas vezes você quiser fazer esse encapsulamento, eu posso fazer. E qual que é o grande negócio do ponteiro para ponteiro, né? A declaração dele é semelhante, né? A gente faz, por exemplo, vamos supor que nesse caso aqui, né, que é um para char, né? Seria então o char, né? Eu estou colocando o 040, né? Que é o ponteiro para ponteiro. Seria asterisco, parêntese, dentro dele também tem um ponteiro, né? Então é asterisco e dentro dele tem uma variável. Então eu vou chamar aqui de P. Char, asterisco, asterisco, P, igual ao endereço de C, por exemplo. Vamos supor que o caractere tem o C. Então, no caso, a gente não precisa colocar parênteses, né? A gente pode colocar direto, a linguagem C permite isso. A gente pode colocar char P igual ao endereço de C. E qual é o que o ponteiro para ponteiro permite a gente fazer? Se a gente consegue aqui, através do ponteiro, mudar o valor do endereço que ele contém, eu tenho esse controle. Aqui eu também tenho, né, porque eu consigo mergulhar aqui, ó, eu posso fazer essa operação aqui, ó, 2 vezes para conseguir encontrar o caractere, certo? E mudar ele porque eu quiser. Eu posso fazer o C virar null, eu posso fazer o C virar B, C virar A. E ele também pode, pensa bem, mudar, ele pode parar por aqui, né? Eu posso entrar uma vez e falar assim, eu quero mudar esse cara. Então, o ponteiro para ponteiro, ele consegue mudar o endereço que está sendo utilizado pelo ponteiro de dentro, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, o conteúdo de P, que é um ponteiro para ponteiro, receber, por exemplo, vamos ver aqui, ó,
ele pode, por exemplo, receber o endereço de outro char, né? Ele pode, no caso aqui, receber o endereço do C daqui, né? Que eu chamei esse aqui de C também. Vou ter que chamar de outro nome, né? De B. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu consigo, né, acessar o endereço. Ele é o conteúdo do ponteiro de dentro, né? E se eu quiser alterar o valor, eu tenho que mergulhar duas vezes, né? Então aí eu vou ter o P igual a, por exemplo, E, igual eu mostrei para vocês. Então eu consigo, através disso, mudar o endereço o ponteiro para ponteiro. Ele consegue mudar o endereço do ponteiro de fora, né? Do ponteiro de dentro dele, certo? Então, gente, eu gostaria de fazer aqui alguns exemplos no C sobre isso, né? Então vamos lá, eu vou sair dessa tela horrorosa aqui e a gente vai para o C fazer uns exercícios sobre isso aí, para ver como é que a gente se sai, beleza? Então bora lá. Então, gente, estão aqui na tela aqui alguns exemplos, né? Basicamente, qual que é a regra aqui? A gente tem aqui um trecho de código, certo? E a gente vai ter que tentar prever o que vai sair aqui nesse print que eu estou fazendo, com base no que a gente viu lá naquele quadro que eu desenhei, né? Aquele quadro lindo e maravilhoso que eu fiz, certo? E tem 3 exemplos aqui, só que eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, né? A gente deveria dar atenção maior a um certo exemplo aqui que vai dar errado. O 1 não tem cara de que é o 1, né? Porque eu não estou fazendo nada ilícito aqui. O 3 também não. Agora, o 2, eu estou colocando um ponteiro aqui, ó. Eu vou fazer ele primeiro para a gente ver que ele vai dar errado, né? Ele compila, certo? Só que só no compilador aqui, porque no debug ele vai dar falha de segmentação, né? Ou nem sei se compila, mas isso aqui está errado. Eu coloquei aqui um ponteiro como nulo e eu tentei acessar o conteúdo dele. O que acontece, gente? Quando você tem um endereço, certo? Que é nulo, então, por exemplo, o 003, né? Esse 003 aqui, vou colocar 001. Não tem nada a ver com aquela tabela lá. Essa aqui é outra tabela nova que eu estou criando agora. Então, o 001, ele tem aqui como valor, por exemplo, ele tem null, né? No caso aqui ele tem null. Tem como eu acessar conteúdo de null? Não. O null, ele não está segmentado a outro endereço. Se vocês observarem lá na tabela, quando eu fiz o meu primeiro ponteiro, aquele P, eu tinha lá, por exemplo, eu não sei porque eu fiz 3 aços, né? Sendo que só 2 é o suficiente. Quando eu fiz ali, ó, 002, eu fiz 003 alguma coisa, né? Era o 006 igual ao 003. O 003, ele não é nulo. Logo, eu consigo entrar dentro dele para descobrir, né, que ali dentro existia o 2. Como aqui é null, eu não consigo fazer isso. Então, a gente vai obter um erro chamado falha de segmentação. Então, eu vou até escrever aqui, ó, segmentation fault, certo? E esse código aqui, ó, ele não vai dar certo. Por quê? Porque quando um ponteiro é nulo, a gente não consegue acessar o conteúdo dele. Então eu vou apagar esse trecho aqui, porque ele vai dar um erro para a gente, né? Então eu vou apagar aqui. Eu posso ou apagar, ou eu posso comentar ele também, né? Acho que comentar é mais inteligente. A gente comenta, aí a gente tem que descomentar aqui no final. Então aqui, ó, esse exemplo aqui, ele não vai rodar porque ele não funciona. Agora, o 1 e o 3 a gente consegue resolver. Então, aqui, ó, eu declarei aqui uma variável x igual a 2. A gente não precisa nem ficar criando aqueles números, né? A gente pode fazer... Eu fiz isso para assimilar mais com a estrutura da memória, né? Mas pode ser, por exemplo, x igual a x, né? Lá o x é igual a 2. Tá. Eu coloquei aqui um y,
certo? Que eu não coloquei que é nulo, até porque a gente não consegue fazer uma variável ser nula utilizando normal, tem que usar ponteiros para poder atribuir valor nulo, tá? Isso tem um significado, né? Mas quando a gente tem uma variável que não é um ponteiro, a gente não pode atribuir nulo a ela, né? Porque ela é inteira, ela aceita inteiros. Null não é um inteiro. Então o y ele não tem, ele tem o que? Ele pode ter aqui um lixo de memória, né? Lixo de memória é quando essa memória já foi utilizada antes, então ela está com um valor completamente imprevisível, né? Então a gente não inicializou ela. E a gente tem aqui um ponteiro p, certo? P que recebe endereço de x, né? Ou seja, o valor dele tem o x. Só que percebam que o x está desse lado de cá, então ele está aqui como um valor, né? Logo a gente consegue fazer a operação acessar conteúdo, ou seja, eu vim aqui encontrar o x aqui e descobrir que ele é 2, né? Descobrir o valor do endereço dele. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz com que o conteúdo dele fosse 44. Então aqui, ó, ao invés de ter 2, agora tem 44. E depois eu fiz y igual a x. Significa que eu fiz o y, o conteúdo do y vai ser o que está lá no conteúdo do x. Então eu pressuponho que aqui vai printar 44, beleza? Tá. E esse exemplo aqui último aqui, ó, esse exemplo último aqui é um exemplo utilizando ponteiro para ponteiro, de forma meio redundante, é verdade, mas é bom para a gente poder ver que também dá para resolver. Então aqui, ó, eu coloquei aqui um ponteiro f que recebe o p. O p daqui, ó. O que tem no p? O p tem x, tá? Então eu vou continuar fazendo aquilo, ó. Essa tabela aqui, ó, eu posso até pegar isso aqui e continuar, né? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui que o y tem 44. O y, na verdade, a gente pode apagar ele porque ele não está sendo usado mais, né? Ele não está sendo usado e é melhor eu dar um Ctrl C mesmo, porque se eu der o Ctrl X que eu estou acostumado a usar, ele corta, né? Então aqui, ó, o y não está sendo mais usado, então eu vou tirar ele. Então aqui, ó, o f é um ponteiro que vai receber o p, que o conteúdo dele vai ser o conteúdo do p. Ele não recebe p. Um ponteiro para receber um ponteiro só se for um ponteiro para ponteiro. Então aqui o f ele contém o x também, né? F não é igual a x, f contém x. Ou seja, o que acontece com x acontece tanto em p quanto em f. Aí eu declarei um b, que é um ponteiro para ponteiro que recebe o p, certo? Certo. Então vocês veem aqui, ó, que a gente colocou 2 asteriscos porque o próprio b também é um ponteiro, tá? Com parênteses funciona, mas sem parênteses dá também, né? E não precisa ficar colocando parênteses. E aí eu fiz o quê? Eu fiz asterisco, asterisco, b. Ou seja, estava no b, eu fui lá, procurei na tabela onde é que estava esse valor p. O valor p está aqui, o que é que tem dentro dele? Valor x. Aí o que eu fiz? Eu fiz outro acesso. Procurei na tabela onde é que tem o valor x, 44. Eu fui lá e coloquei que é 50. E aí por fim, eu estou printando endereço de f, ou conteúdo de f. O que tem dentro do conteúdo de f? É o que tem no x. Se no x tem 50, então eu presumo que aqui vai printar 50. Então, é muito fácil, né, a gente fazer isso aqui. Então, agora eu vou rodar e a gente vai, inclusive isso aqui é 44, né? A gente vai rodar esse código aqui e tem que dar resultado 1, 44, resultado 3, 50. Vamos ver? Vou compilar aqui. 44 e 50. Certo? Então, esses aqui foram 2 exemplos bem básicos aqui, tá? Sobre ponteiros, certo? Isso aqui é muito básico ainda, não tem quase nada, mas a gente vai abordar os temas sobre alocação de memória, alocação de vetores, matrizes, estruturas, os ponteiros nas estruturas, né, que são tipos que a gente declara, eles funcionam de uma maneira um pouco diferente, né, em um aspecto muito importante, certo? A gente vai utilizar funções, né?
utilizar o ponteiro para ponteiro de forma mais útil, né? Porque isso aqui foi uma aplicação meio redundante. Então isso aqui é só para a gente poder compreender um pouco da sintaxe envolvendo ponteiros, né? Esse negócio do acesso. A gente não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora, a gente pode fazer de cabeça também, né? Enfim, então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau!